A princípio, quero já a participação dos irmãos, nesse culto aqui de ensino, de aprendizado da palavra do Senhor. João começa essa carta falando o seguinte: o presbítero. Essa é uma palavra utilizada para descrever a função pastoral que ele próprio, João, exercia. Então, presbítero é uma palavra, uma nomenclatura utilizada para descrever o líder, o obreiro, o missionário que exerce uma função pastoral. Então, o presbítero. Agora é o seguinte: nessa pequena carta, João menciona, ele cita uma senhora eleita e uma irmã eleita. Então, essas expressões, senhora eleita e irmã eleita, aonde aparecem essas expressões? A irmã Cassiane está falando que aparece no começo, então no verso 1, não é isso? E no final, verso 13, não é isso? Certo, isso aqui é fácil demais. Agora é o seguinte, eu quero que os irmãos me expliquem aí, se você tem condições para fazer isto. Quem é esta senhora eleita e quem é esta irmã eleita a qual João se refere nessa carta? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Durante a minha caminhada cristã, eu já ouvi algumas interpretações de pessoas falando o seguinte, que esta senhora eleita aí, que João cita, é uma referência a Maria, mãe do Senhor Jesus. E já ouvi outras interpretações também, tá certo? Mas então eu queria ouvir de você. Quem é esta senhora eleita a quem João se refere? E quem é a irmã eleita a quem ele também cita? Então a senhora eleita quem é? A senhora eleita, de fato, é uma igreja local a qual João está se referindo. Na verdade, a senhora eleita é uma igreja local destinatária desta carta. João, então, como presbítero, ele cuidava não apenas, ele tinha uma preocupação especial não apenas com uma só igreja local, tanto é que lá em Apocalipse, do capítulo 2 ao capítulo 3, ele vai escrever cartas para as 7 igrejas da Ásia. Então ele cuidava de várias igrejas. Em especial, ele escreve então para essa igreja e ele a chama de senhora eleita. Na língua grega, a palavra que é utilizada no original para descrever igreja é eclésia. Então, na língua grega, igreja é descrita pela palavra eclésia. Só que aqui, no verso 1, quando João utiliza a expressão senhora eleita, a palavra para a senhora aqui é Kyria. Só que no sentido original, traz-nos essa mesma compreensão, ou esse mesmo entendimento. Trata-se de uma igreja local destinatária desta carta. E quem é a irmã eleita a qual João se refere no verso 13? É a remetente, é a igreja de onde João está escrevendo. Possivelmente João estava escrevendo esta carta lá da igreja de Éfeso, certo? A igreja do Senhor Jesus que foi fundada na cidade de Éfeso. Nós temos inclusive uma carta aos Efésios. Alguns teólogos e historiadores, eles
chegam a citar e a compartilhar que Maria, a mãe do Senhor Jesus, ela viveu os seus últimos anos na igreja de Éfeso, né? Participando ali daquela igreja, a igreja na cidade de Éfeso. Ok, somente para a gente se inteirar um pouco sobre esta carta. Qual o propósito do apóstolo Paulo em escrever esta carta àquela igreja local, a qual ele chama de Senhora Eleita? O propósito, há pelo menos aqui 3 propósitos que ficam evidentes quando nós lemos essa carta. O primeiro deles é mostrar que aqueles que são seguidores, aqueles que se tornaram discípulos de Jesus, precisam então andar em verdade e em amor, em conformidade ao mandamento de Jesus. Um segundo propósito, ao escrever esta carta, é para alertar os irmãos, aqueles irmãos, capacitando-os para que eles viessem a ter todo o cuidado com os falsos mestres que estavam surgindo dentro daquela igreja e com falsos ensinos que também vinham de fora para atacar a igreja e causar confusão doutrinária no meio dela. E o terceiro propósito é indicar para aqueles irmãos que eles deveriam estar se preparando para uma visita pastoral que o apóstolo João estaria fazendo para eles. Mas vamos então aqui começar pela saudação em que o apóstolo João apresenta àqueles amados irmãos. E ele diz assim no verso 1: à Senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Quais são as palavras que saltam aí quando nós lemos já a princípio essa saudação do apóstolo João? Há 2 palavras que recheiam essa carta. A palavra verdade e a palavra amor, ou a forma do verbo amar. Na verdade, a palavra amor ou a forma verbal amar são citados 6 vezes nesta carta de apenas 13 versículos. 6 vezes. Já a palavra verdade é citada 5 vezes nesta pequena carta. Com isso, nós percebemos aqui que, de fato, uma das ênfases preciosas do apóstolo João para aqueles irmãos é que assim eles viessem a aprender ou a continuar a praticar aquilo que João tinha visto e tinha ouvido como um testemunho que eles estavam realizando. Então é o seguinte, a palavra verdade é citada no verso 1, no verso 2, também no verso 3 e também no verso 4. Já a palavra amor, ou a forma verbal amar, é citada tanto do verso 1 até o verso de número 6. Eu queria que você observasse com mais atenção ainda o que é descrito no verso 2. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco
para sempre. O apóstolo João, no seu evangelho, capítulo 6, ele havia dito o seguinte, que aquele que conhece a verdade, então é liberto pela verdade. Cada homem e cada mulher que ouviu a mensagem do evangelho, que ouviu a verdade do evangelho, e creu então nessa mensagem, foi liberto por ela. Agora, essa verdade que nos libertou, ela deve permanecer em nós. Essa verdade, ela não pode ficar em nosso coração apenas de forma temporária. Ela deve permanecer em nós. Ela deve estar conosco para sempre, pois esta verdade não é, repito, reafirmo, uma verdade temporária. Esta é uma verdade eterna. A verdade de Cristo, Ele mesmo é essa verdade. Cristo é eterno, portanto, sua verdade é eterna. João, ainda em sua saudação, no verso 3, ele cita 3 palavras que são maravilhosas dentro da mensagem do Evangelho. E João então cita a graça, a misericórdia e a paz, que vem da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, seu Filho. E João deseja que, juntamente com essa verdade e o amor, que essas 3 qualidades preciosas do atributo divino, dos atributos de Deus, esteja no coração de cada um daqueles irmãos, esteja permeando assim a vida, o seio daquela amada igreja, ou daquela igreja eleita, como ele aqui descreve. E o que é graça? Graça, meus amados, é uma palavra que nós devemos estar sempre lembrando. Diariamente nós temos que estar lembrando de graça. Às vezes nós costumamos, lamentavelmente, cairmos no esmorecimento, no esquecimento. Nós acabamos deixando de lado alguns significados de palavras que são preciosas para nós dentro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é graça? Graça é o favor que nós não merecemos. Graça foi a manifestação preciosa de Deus por meio da qual nós fomos salvos. Isso é graça, isso é graça. Eu não mereço, Deus então me concedeu por causa do seu amor, manifestado através da sua graça. E misericórdia, o que é misericórdia divina? Graça divina é o favor que eu não mereço sobre minha vida. Tudo que tenho de Deus, tudo que você tem de Deus, tudo que a igreja tem de Deus, ela não merece. Deus deu por meio da sua graça. E misericórdia. Já inúmeras vezes eu compartilhei o significado desta palavra. Mas misericórdia é uma palavra composta. E ela é composta da seguinte forma: ela tem a raiz miséria e cardia. E miséria, todos nós sabemos o que é miséria. Miserabilidade, nós sabemos o que é uma situação de miséria. E cardia é a palavra para descrever coração. Então, a palavra misericórdia, ela é a junção destas duas palavras, miséria e cardia. Portanto, o que é misericórdia divina? Misericórdia divina é o sentir de Deus em seu próprio coração. Deus sente a nossa miséria. Deus sente o nosso infortúnio. Deus sente a nossa calamidade em seu próprio coração. Isso é misericórdia. E Deus então, por causa dessa misericórdia, como disse o profeta Jeremias, que se renova a cada manhã, Deus age em nosso favor.
A outra palavra preciosa que o apóstolo cita aí é paz. E é tudo o que nós precisamos. Nós precisamos de paz. Mas não a paz que o mundo dá. Não a paz que o dinheiro proporciona. Não a paz que os prazeres deste mundo proporcionam. Não a paz que o lazer, as brincadeiras deste mundo proporcionam. Não a paz que os vícios deste mundo proporcionam. Não é desta paz que nós precisamos, não é desta paz que João está falando. Não é da paz por estarmos no meio de um ajuntamento de pessoas. Não é da paz por termos muitos amigos. Não. Não é da paz por desfrutarmos de uma saúde de ferro. Não é da paz que resulta porque tudo vai bem. Lembra daquela canção? Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. O irmão Paulo deve continuar o resto, porque senão os irmãos vão correr. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Esta paz a qual João cita aqui, e ele deseja que esteja no coração daqueles amados irmãos, que esteja permeando aquela igreja, é a paz que vem do céu, é a paz que vem do trono de Deus, é a paz que Jesus disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É uma paz que é ultra circunstancial, ela está acima de todas as circunstâncias. É uma paz que realmente não pode ser encontrada neste mundo. É uma paz que excede todo o entendimento. Todo o entendimento. Que este mesmo desejo do apóstolo João para com aquela igreja venha se cumprir também em nossa vida, em sua vida, em minha vida, em nossa vida, como igreja. Como igreja. Na sequência da carta, João ainda vai mencionar ensinos preciosos para nós. E o nosso destaque vai então, a partir do verso 4 agora, volte seus olhos novamente ao texto. João diz: ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora, eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este: que vocês andem em amor. E o destaque que nós fazemos aqui nas palavras do apóstolo João, o desejo dele é que eles atentem para o principal de todos os mandamentos, que eles exercitem o amor de uns para com os outros, em verdade e em conformidade ao mandamento que o Senhor Jesus havia ensinado para eles. Vamos relembrar, esse mandamento do Senhor Jesus está, podem projetar para nós, Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. João 13, 34, 35. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá, 1, 2, 3 já. Um novo mandamento
Nós vamos tirar esse bicho aqui e vender e fazer uma oferta dele. Perdão, irmãos, eu pensei que estava sendo projetado. João 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ainda em João capítulo 15, versos 9 ao 14, pode projetar para nós? Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Ainda João 14, 15, por favor. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Como dissemos no início, João está possivelmente na igreja do Senhor em Éfeso. E ao que parece, ele recebe a visita de alguns membros, alguns irmãos desta igreja, a qual ele chama de Senhora eleita. E João percebe claramente na vida destes irmãos, membros daquela igreja, que eles têm um testemunho de excelência. Lembram que nós estudamos na terceira carta? João fala sobre 3 personagens na terceira carta. O destinatário da carta, que é Gaio, um cristão, um crente de um testemunho brilhante, um testemunho maravilhoso, que amava os irmãos. João fala na terceira carta também de Demétrio, um irmão a quem a própria verdade dava testemunho do bom testemunho que ele tinha. Mas, lamentavelmente, João também descreve um outro personagem, alguém que havia se infiltrado dentro da igreja e era tido como membro, mas o testemunho era terrível, que no caso era Diótrefes. Nesse caso aqui, João recebe então, ao que nos parece, a visita de alguns membros desta igreja. E o testemunho deles era um testemunho brilhante, era um testemunho maravilhoso. Eles andavam na verdade, andavam em amor, andavam em conformidade ao mandamento do Senhor. E meus irmãos, novamente nós precisamos abordar essa questão. Como tem sido terrível, como tem sido triste e como tem sido escandaloso o testemunho de muitas pessoas que professaram a fé um dia. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, pastor de congregações lá no interior, e ele me perguntava assim: pastor Fábio, você tem algumas ovelhas, alguns membros e congregados lá da igreja que tiraram férias da igreja, de participar dos cultos, e não é por causa do coronavírus ou legitimamente por pertencerem a grupo de risco, não. Mas é porque eles não podem perder uma
concentração política, eles não podem. Se tiver concentração política no dia do culto, se tiver arrastão no dia do culto, pois só vou, alguns aqui, ele dizia, alguns aqui, pastor da congregação, eu só vou ver e olhe lá, depois que passar as campanhas políticas, terminar as eleições. Mas é claro que não existe apenas essas situações, existem muitas outras situações nesse mundo que infelizmente têm levado muitas pessoas que professaram a fé, que um dia disseram sim, eu entrego minha vida a Jesus, mas na verdade ele nunca entregou coisa nenhuma. Sim, eu entrego meu coração a Jesus, nunca, o coração dele nunca, ou dela nunca foi de Jesus, o coração era do mundo e continuou sendo do mundo. Porque não houve e não há nenhum esforço para mudar. Eu lembro-me das palavras do Senhor na carta aos Hebreus, quando o autor ali diz o seguinte: olha, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar sangue. Deus disse para Caim que o desejo do pecado é como o desejo de um animal feroz e faminto, que quer nos devorar, que quer nos consumir, e nós temos que lutar contra ele. Cabe a nós lutarmos contra o pecado. Se não houver essa luta, então não haverá bom testemunho, e quando não há bom testemunho, o nome de Deus é blasfemado, ou a igreja é escandalizada, e o nome de Deus é blasfemado entre os ímpios, entre os incrédulos. Como é que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus? Volte novamente o texto de João 13, verso 35. Volta o 34 para a gente pegar todo o sentido, só relembrar. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olhe para cá agora. Em nome de Jesus, olhe para cá agora. Você ama o seu irmão em Cristo? A palavra do Senhor diz que nós somos membros de uma só família, a família espiritual, somos membros de um só corpo, o corpo de Cristo. Você ama seu irmão em Cristo? Você ama sua irmã em Cristo? Pois deixa eu mudar aqui e ir um pouco além. Você ama a sua esposa? Você ama o seu marido? Você ama o seu pai? Você ama a sua mãe? Se você não ama essas pessoas as quais eu mencionei por último, se eu não amo essas pessoas as quais eu mencionei por último, então eu não amo também meus irmãos em Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz na carta de Paulo ao jovem Timóteo, que se nós não amarmos e não cuidarmos destes, então nós nos tornamos piores do que os descrentes ou os incrédulos. Você ama a Deus?
João 14:15. Aquele que conhece os meus mandamentos e também guarda os meus mandamentos, esse prova que me ama. Esse prova que me ama. Uma prova de que eu sou discípulo de Jesus, uma prova de que você é um discípulo de Jesus, é se eu amo os irmãos, é se você ama os irmãos. Isso é uma prova incontestável. E uma prova de que eu amo a Jesus é se eu amo os irmãos e se guardo também aos mandamentos do Senhor Jesus. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, o apóstolo diz o seguinte, que nós devemos seguir a verdade em amor. Assim como aquele grupo de irmãos, assim como aquela igreja local a qual João escreve, seguir a verdade em amor e crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer em tudo. Como o apóstolo Pedro escreve em sua segunda carta, capítulo 3, verso 18. Antes cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos crescer em nosso conhecimento. Nós precisamos crescer na graça do Senhor. Nós precisamos crescer também na prática do amor. Mas se você respondeu afirmativamente, positivamente, às perguntas que eu fiz, você ama seus irmãos em Cristo? Sim, pastor, eu amo meus irmãos em Cristo. Você ama sua esposa? Sim, eu amo minha esposa. Você ama seu marido? Sim, eu amo meu marido. Você ama seus filhos? Sim, eu amo meus filhos. Você ama seus pais? Sim, eu amo meus pais. Tente identificar agora, nesse momento, em uma, duas ou três atitudes práticas que você está fazendo que provam que você ama seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Foi isso que João disse na primeira carta. Amados, não amemos só de palavras, mas sim com atitudes práticas. Aonde não existe atitudes práticas, o amor é como fumaça, é como névoa, é como neblina. Qualquer vento dissipa, qualquer temperatura faz evaporar. E para caminharmos à nossa conclusão, João vai alertar aqueles amados irmãos sobre um perigo. Após incentivá-los a continuarem com um bom testemunho, vivendo na verdade, em amor, em conformidade ao mandamento do Senhor Jesus, ele afirma, a partir do verso 7, alertando a eles sobre um grave perigo. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa,
nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Qual é o alerta aqui do apóstolo? Havia um grupo de pessoas que tinham se infiltrado dentro da igreja, e eles estavam dizendo o seguinte, que não tinha problema nenhum as coisas que a gente fazia usando o corpo físico. Pois, afinal de contas, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, tinha vindo a esse mundo, mas ele não veio em um corpo físico. Ele tinha um corpo apenas com uma aparência física, mas ele não podia ser tocado, porque esse corpo, essa matéria, ela é ruim, ela é má, diziam eles. Por isso, o Filho de Deus, que é perfeito, não podia ter um corpo. Então, eles ensinavam, não importava, não tinha problema nenhum o que decidissem fazer com esse corpo. Eu ainda não encontrei, nos dias atuais, alguém que esteja afirmando, que esteja dizendo que Jesus Cristo não tinha um corpo físico. Até mesmo porque afirmar isso, como era o caso lá quando João escreveu esta carta, havia um grupo que estava dizendo isso. Isso afetava terrivelmente a doutrina da redenção, da salvação, da ressurreição. Porque se Jesus não tinha um corpo físico, então ele não morreu. Porque para morrer tinha que ter um corpo físico. Se ele não morreu, também não ressuscitou. Mas é evidente, sim, que ele tinha um corpo físico. Mas hoje, eu ainda não encontrei alguém que esteja negando isso. Mas eu tenho encontrado muitas pessoas que têm pegado parte, ou que têm pego parte desse ensino, dessa doutrina, e têm ensinado em algumas igrejas, e já até em nossa igreja, já encontrei gente tentando disseminar essas coisas. Eu já tive que repreender pessoas que se infiltraram no meio dos irmãos. Talvez alguns de vocês não tomaram conhecimento, mas gente que nos bastidores, quando se juntava com um grupo de pessoas, dizia que não tinha nenhum problema beber, o problema é se embriagar. Meus irmãos, para alguém que tem problema com bebida, é tudo o que ela quer ouvir, é só o que ela precisa. É que não tem problema beber, o problema é se embriagar. Já ouvi e tive que repreender pessoas dizendo o seguinte: olha, não tem problema você ouvir músicas que não sejam cristãs. Você pode ouvir. E gente que se congrega. Então João está dizendo o seguinte: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Quando perceberem essas situações, ouvirem pessoas promovendo isso, ensinando essas coisas, repreendam. Se você não tem condições de fazer isso, sai de perto, não dê ouvido não. São pessoas usadas pelo inimigo, usadas para criar confusão doutrinária. Rejeite essas coisas. Essas pessoas são chamadas de anticristos. O que é um anticristo? Aquele que nega Cristo e o seu ensino. Esse é um anticristo. Um conceito talvez simples, mas que ajuda a lembrar. Anticristo é aquele que nega a Cristo e o seu ensino.
todo aquele que permanece no ensino de Cristo, esse tem o Pai e também o Filho. Esse tem o Pai e também o Filho. João finaliza então a sua carta dizendo que o desejo dele é que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria seja completa. E aonde nós completamos nossa alegria, aonde nossa alegria pode ser completa, aonde nossa alegria pode ser plena. Infelizmente, tem muitas pessoas que ela só tem alegria se tudo estiver bem na vida dela. A alegria dela está no transporte que ela consegue, a alegria dela está em algum bem que ela conseguiu, que ela alcança. Eu não estou dizendo que a gente não deve se alegrar com as nossas conquistas. Mas João está falando aqui de uma alegria plena. A alegria da qual Jesus falou, ensinando os seus discípulos: olha, eu vou dar a vocês uma alegria que o mundo não pode tirar. Que o mundo não pode tirar. Que o Senhor nos ajude a encontrarmos essa alegria. Mas essa alegria tem uma fonte exclusiva. Cristo, o Senhor, o Filho perfeito de Deus. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração e também no meu nesta noite. Eu quero convidar mais uma vez a todos para nos colocarmos em pé e vamos. Os irmãos que estão participando também conosco em casa. Pense em formas práticas, pensemos em formas práticas de demonstrarmos o amor. Vamos examinar a nós mesmos para saber se estamos andando na verdade, em conformidade com o mandamento do Senhor Jesus. Vamos estar atentos para identificarmos os ensinos errados que têm sido promovido nesse mundo. Quantas e quantas vezes, e principalmente agora, nesses dias de pandemia, nós passamos muito mais tempo em casa, e lá nós estamos assistindo, e são vários programas, e existem hoje centenas de milhares de pastores, de denominações. Outro dia um irmão me falava sobre um ensino que ele achou muito interessante, né? E aparentemente era algo realmente interessante. Mas quando ele me citou então a fonte, eu fui olhar e disse: olha, trata-se de uma seita. Trata-se de uma seita. E o que é uma seita? Uma seita geralmente é uma instituição, ela é conhecida, é uma instituição que tem estas duas características, uma seita. Ou vou colocar pelo menos essas três características aqui. Através desses três pontos, ajuda bastante a identificar. Uma seita é uma instituição que geralmente se intitula como a única revelação de Deus. É a única instituição que ensina a verdade que conduz ao céu. É só eles. Se não participar, então está todo mundo ferrado. Então, geralmente, eles defendem isso. Uma outra característica de uma seita: sempre acrescentam ensinos à palavra de Deus. Dizem aquilo que a Bíblia não diz.
Uma outra característica: tiram conteúdos da palavra de Deus, omitem para poder sustentarem os seus ensinos, as suas doutrinas. Então, basicamente, essas três ações aqui: exclusivistas, é só eles que têm a verdade, acrescentam à palavra de Deus e tiram conteúdo da palavra de Deus. Então, que o Espírito do Senhor nos dê o discernimento necessário para que saibamos como agir, para que tenhamos autoridade também para repreendermos.